Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lara, eu tenho 18 anos e estou aqui neste vídeo para trazer uma mensagem que Deus colocou em meu coração e espero que te edifique de alguma forma, espero que te console, que te traga certeza de alguma coisa, eu não sei, mas o que o Espírito Santo testificar no seu coração, eu fico muito feliz. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre o processo da minha conversão e como que eu pude ir até Jesus, como que eu fui, o que aconteceu. Deus tem tocado muito no meu coração e eu basicamente fico um pouco apreensiva, mas ainda assim eu sei que se edificar a vida de alguém já é o suficiente, né? E eu quero me basear, né, em João 3,16 e em Colossenses 1,21. Eu estava lendo hoje e veio ao meu coração. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E também Colossenses 1,21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Basicamente, como eu falei no último vídeo, né? Se você não assistiu, eu vou deixar aí para você assistir. Eu me converti para os 16 a 17 anos, né? No final de 2022 para 2023. Eu realmente fiz uma aliança com o Senhor. Eu não tenho uma família... Não tive uma família muito estruturada, não era cristã. Então... eu não sabia muito quem era Deus. Eu já seguia minha mãe na igreja, mas ainda assim, dessa forma, eu nunca tive um contato direto com Deus, né? E em 2022, eu já estava meio que praticamente corrompida, eu posso dizer assim, né? No tempo de 2019 até 2022 aconteceram muitas coisas, né? Foi o tempo da pandemia, onde eu pude conhecer pessoas que não me levavam para caminho tão bom, o caminho de Deus. Eu tive ótimas amizades, mas infelizmente amizades que não te levam para Deus é algo que é bom a gente se afastar porque não faz bem, né? Esse período de 4 anos, eu parei para contar. Esse período de 4 anos aconteceram muitas coisas, como em 2019 meu pai se foi, né? E eu comecei a entrar num período de rebeldia, de pintar muito meu cabelo. E não que pintar seja errado, mas eu descontava a minha raiva e a minha identidade já estava sendo deturpada pelo inimigo. Então eu pintava meu cabelo de várias cores, eu falava muito palavrão, eu comecei a encher meu rosto de piercing, né? Se o Senhor não tivesse intervido, eu já estaria com piercing tudo quanto é canto. Nas orelhas, no nariz, na boca, na sobrancelha. Eu já até pensei naqueles assim que coloca aqui, eu não gosto nem de lembrar. E nesse tempo eu fui aos poucos cada vez mais me afundando na ansiedade, afundando no pânico, afundando numa tristeza e um vazio que ninguém poderia preencher a não ser que não fosse Deus, né? Em 2022 foi o ano em que eu fiz aliança com o Senhor, como eu já havia dito. Nesse ano foi o ano em que eu me relacionei, né, com uma menina, eu namorei ela. E eu já tava meio que querendo sair da igreja, né? Há um tempinho eu já não tava fazendo muita coisa. Eu participava da igreja, eu participava dos jovens. Na verdade eu ia muito mais nos jovens do que na própria igreja. Tanto que a minha líder, minha ex-líder, ela me disse assim: Lara, você precisa ir para a igreja, não adianta só ir nos jovens. Eu fiquei, mas é que eu não consigo ir, entendeu? Eu era dessa forma, eu gostava de ficar perto dos jovens, porque eu sempre ficava perto de pessoas que eram mais novas do que eu. Então nos jovens da igreja eu me senti mais à vontade, pessoas da minha idade, e as palavras também eram sempre muito ditas ao meu coração, ia sempre. E Deus já cuidava de todos os mínimos detalhes, né? E nesse tempo em que eu estava indo no grupo de jovens, eu saía para evangelismo, saía para fazer um monte de coisa, eu acabei cedendo aos desejos, às tentações, né, de ficar com uma menina e namorar ela. Bom, há um tempo já eu me negava a isso, as pessoas sempre me falavam, e assim, eu comecei a sentir, entendeu? E nesse ano eu me rendi a isso e deixei a negação sumir.
E foi assim, uma coisa que eu me senti muito culpada na época. Mas mesmo assim eu tava na prática do pecado mesmo antes de eu estar, né, namorando. Eu era viciada em muitas coisas. Não falo de entorpecentes, misericórdia. Graças a Deus nunca cheguei. Mas eu era viciada em coisas na internet que não eram lícitas, né? Então assim, a gente foi se corrompendo. Eu falava muito palavrão. Era uma pessoa muito... muito difícil. Mas a minha mãe, graças a Deus, ela tinha voltado à igreja neste tempo, né? Ela... Em 2022 começou a voltar, porque na pandemia tinha acabado de fechar, por causa que não podia ficar perto um do outro, né? Só no final de 2021 para 2022 que podia, mas separado, né? E nesse ano, minha mãe foi voltando e ela orava muito. Ela já até conversou com meu pastor nessa época, que ela estava desesperada, vendo eu me perder no mundo, né? Vendo... por que eu tô no mundo, sabe? E eu sempre estive com ela dentro da igreja, apesar de eu nunca ter tido um encontro verdadeiro com Deus. E dessa forma foi. A minha mãe orava sempre. E nesse tempo em que eu estava namorando, eu tava ainda meio que pé na igreja, pé no mundo, e não sabia o que fazer. Era só viver e aproveitar, entendeu? Nesse tempo, eu lembro até de um sonho que o Senhor me deu, que me marca até hoje, que assim, é algo extraordinário, que eu sinto cada vez mais apaixonada por Deus através disso, né? Que ele me deu um sonho em que eu tava no céu, sabe? E tava com muitas nuvens, e era tipo, era o céu mesmo, né? E eu vi um trono saindo fogo, muito fogo, fogo, fogo. Mas assim, de uma forma que eu pudesse entender que era Deus, né? Eu entendo assim. E aí saía uma voz assim, bem grave, uma voz assim, estrondosa, falando assim: eu sinto a sua falta. Só que quando eu acordei, eu não raciocinei muito bem, tipo, o que é isso, sabe? E aí depois de um tempo que eu comecei a raciocinar. E é justamente no tempo em que eu estava querendo sair da igreja completamente. Eu já até tinha comentado, né, com a ex-companheira, que eu falei assim: eu vou sair da igreja, eu acho, não tô gostando, não tá cabendo a mim, eu quero viver isso, entendeu? Eu quero viver isso com você, eu não quero estar na igreja. Eu comecei a ter esses desejos de pouco em pouco, porque o inimigo foi colocando. Mas Deus, na sua misericordiosa graça, Ele me resgatou. E no fim de 2022, dia 2 de dezembro, eu me converti. Eu fiz a minha aliança com Deus, dia 2 de dezembro. E foi maravilhoso, tanto que no dia eu me senti para ser levada até o altar. Sabe, o pregador, aquele apelo que eles sempre fazem: tem alguém para aceitar Jesus, tem alguém para fazer aliança. Foi o que aconteceu comigo. O pregador tava lá no altar e eu tava lá junto com o pessoal. Era aniversário da igreja ainda, e eu já tinha ido lá na frente algumas vezes, e eu fiquei envergonhada. Falei: eu não vou ir na frente dessa vez, eu vou ficar indo lá na frente toda hora. Mas não era para aceitar Jesus, sabe? Era por outras situações, quem tá se sentindo fraco, quem quer, sabe? Mas nunca foi sobre aliança. E neste momento, o Senhor foi... Quando Ele falou: alguém quer fazer aliança, meu coração começou a disparar. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas na hora eu senti tanta vontade de ir, eu senti o coração acelerar, uma coisa assim: meu Deus, eu preciso ir, mas como que eu vou? Eu sou da igreja, o pessoal vai estranhar eu indo lá querendo fazer aliança com Deus. Logo eu era o inimigo e o Espírito Santo lutando, e eu fui. Entendeu? É como se minha perna tivesse sido pega e levada até o altar. E aí eu fui e fiz aliança. E eu lembro até hoje do pregador falando pra mim: essa é a melhor decisão da sua vida. E de fato foi, sabe? Eu nunca vou esquecer na minha vida essas palavras, porque é como se o Espírito Santo estivesse falando: você decidiu a coisa certa. Sabe, eu tinha decidido ir, tá, gente? Ele não me obrigou, mas é como se ele tivesse me impulsionado aí, porque eu tava com vergonha de ir, né? Tipo, com vergonha de aparecer lá e as pessoas, o que elas iriam pensar. Tanto que depois, quando eu saí, eu fiquei assim: meu Deus, que vergonha. Começou os ataques do inimigo. Como assim você foi lá? O que as pessoas vão pensar de você? Você é uma burra, você não devia ter feito isso, entendeu? Então, assim, eu sofri muito ataque. E aí entrei em 2023 já na aliança com Deus, né? E assim, eu não falo que eu mudei de um dia para o outro, mas que eu mudei de um ano inteiro, mudei bastante.
a mudança que Deus fez em mim foi tão rápida, tão, assim, não tudo, mas assim, muitas coisas Deus mudou completamente. Como eu disse, nessa época, eu já tinha, nesse tempo que eu fiz aliança com Deus, eu já tinha terminado, né? Deus me fez terminar, porque a mãe da menina descobriu de alguma forma que ninguém sabe, e eu falo que até hoje foi Deus que interferiu. E aí em 2023 a gente ainda conversava e tal, mas não tive mais proximidade. Eu comecei o ensino médio, né, o primeiro ano do ensino médio de 2023. E nesse tempo de 2023 eu tive muitas tentações, ainda assim, né? Porque o inimigo viu que eu não tava mais com a menina, então ele tentou colocar outras pessoas no meu caminho, né? Dessa forma, tinha uma menina até que eu comecei a... Entendeu? Nesse tempo. Mas assim, o Senhor nunca deixou eu cair. Ele sempre colocou a mão dele, a força dele, minha naquele momento, foi ele, entendeu? E esse ano foi um processo onde eu tive que renunciar artistas, renunciar pessoas. Eu tinha amizades, eu ainda falava muito palavrão. Eu até lembro de quando eu falava com Deus, eu não tinha muita proximidade, né? Eu comecei só no final de 2023 a orar mesmo. Mas eu lembro muito bem de quando eu falava assim: Senhor, me ajuda. Hoje eu vou ficar um dia sem falar palavrão, entendeu? Vou ficar um dia. E eu tinha muitos vícios nessa época, né? Vocês sabem qual, vícios com vídeos na internet, com essas coisas, entendeu? E aí eu comecei nisso, e eu consegui um dia. Aí depois no outro eu falava, depois no outro dia eu conseguia. E era como... Hoje eu entendo, sabe? Como se cada felicidade que eu sentia por não ter errado, por não ter caído, é como se o Espírito Santo tivesse empolgado, tipo, isso aí, continua, vai pra valer, isso aí. E ele não me julgava, ele não me condenava por causa que eu errava, sabe? Mas ele me ajudava a melhorar. E é dessa forma que eu gosto de ver Deus. Ele não me condena quando eu acabo errando. Lógico que ele não condiz com a prática do pecado, mas ele não me condena também. Ele não, porque ele quer que eu melhore, entendeu? E nessa época foi assim, eu ainda não sabia muito dele. E aos poucos eu fui assistindo muitos vídeos e fui lendo, fazendo devocional. Eu lia um capítulo, lia um versículo. Nessa época me pegou muito, porque eu lembro de uma pessoa falando assim: como que alguém que se diz cristã não lê a palavra de Deus? E aquilo tocou no meu coração. Eu olhei pra Bíblia aqui, era como se a Bíblia estivesse do meu lado, e a menina disse isso. Eu olhei pra Bíblia, eu fiquei... é isso aí. Aí eu peguei e li um pouquinho. E esse processo com a Bíblia é uma relação muito bonita que eu tenho com a Bíblia, né? Mas nem sempre eu tinha muita vontade de ler. E aí o Espírito Santo foi me incentivando a ler todo santo dia, a ler a Bíblia, né? De pouco em pouco eu fui conseguindo. Não lia todo dia antes, mas do meio do ano de 2023 pra baixo eu fui lendo, entendeu? E em agosto, né? Eu ainda tava naquele vício, eu tomava Santa Ceia, né, que eu já era batizada, eu já tava melhor, eu já tava no processo de melhora. E aí, em agosto, eu ainda tava com uma prática de vício. E aí, nesse mês em que eu ainda tava nisso, eu tava me incomodando muito, o Espírito Santo me incomodou muito. E eu falei assim, no dia 1 de agosto, quando eu fui tomar a Santa Ceia, foi no dia que eu fui tomar a Santa Ceia de agosto, eu falei: eu não vou mais fazer isso, não vou. Eu falei: Jesus, eu vou ficar um mês sem fazer isso. Foi um mês que eu falei. E aí eu determinei na minha mente: eu vou ficar um mês sem fazer isso, eu não vou fazer mais nada disso, eu vou parar de falar palavrão. Eu já tava parando, né? E aí eu tomei a Santa Ceia, eu falei: eu vou respeitar a Santa Ceia, entendeu? Porque, gente, não dá pra tomar Santa Ceia em pecado, né? O meu pastor sempre falava isso. Só que eu nunca falei disso pra ninguém, né? Que eu tava em pecado ainda, enfim. Eu ainda tava melhorando, ele nunca sequer me pressionou. E aí eu tomei a Santa Ceia. Foi no mês em que teve Congresso dos Jovens, né? E foi assim uma das melhores coisas, sabe por quê? Porque o mês em que eu fui batizada no Espírito Santo. Foi algo assim extraordinário, que foi a melhor coisa que eu pude sentir. A minha líder, ela incentivou a jejuar na semana. Eu não sabia jejuar, mas eu jejuei do meu jeito, sabe? Eu ouvia alguns louvores, eu tentava manter a mente em Deus, e aqueles louvores me acompanhavam, tanto que aquele louvor Ser Mudado, do Alessandro Vilas Boas, me acompanhou muito, porque eu queria ser mudada, e eu clamava, entendeu? Eu não sabia muito bem orar, eu não sabia muito bem louvar, mas eu tava lá, entendeu? Fazendo do jeitinho que eu sei que pra Deus foi verdadeiro, ele sabia que era, entendeu? E aí eu fui batizada no Espírito Santo.
no dia 18 de agosto, se não me engano, que foi quando teve o congresso, né? Eu só falei assim, Jesus, é agora, por favor. Por favor, vem, Espírito Santo. E aí, assim, daí pra frente foi uma mudança e tanto. Mas nesse meio tempo, sabe, foi tantas coisas. O Espírito Santo já me incomodou pra tirar o piercing, né? Só que eu tava em negação na época. Tanto que a marca ficou aqui até hoje. Olha só, não sei se dá pra ver muito bem, mas tem aqui o furinho do piercing da sobrancelha. Eu tinha aqui. E eu ia fazer outro, né, nesse tempo. Eu ainda tava quase inclinando de volta pro mundo, mas Deus nunca deixou. E aí, o meu pastor ainda me falou, né, que Deus não queria que eu usasse isso. Mas assim, não foi por causa de qualquer outra coisa. Eu já sabia que Deus não queria, eu já tava sentindo um certo nojo. Alguma coisa que, tipo, eu quero tirar isso, mas eu não consigo, porque eu sou tão descolada com isso. O que as pessoas vão pensar de mim por tirar isso? Eu vou ficar muito feia. E aí, de certa forma, eu não sei o que aconteceu. E aí tinha uma bolinha também do lado do piercing, né? E eu tirei, né? Começou a me incomodar muito, muito, muito. Já me incomodava antes, começou a me incomodar depois, tá, gente? As pessoas podem falar que foi o pastor que falou isso, que Deus não falou. Deus falou sim. Deus não tem nada contra piercing, gente. Só que a gente tem que andar conforme o céu, né? A gente às vezes tem que entender que as pessoas do mundo vão estar olhando pra gente. A gente vai estar sendo um exemplo de Jesus na Terra, né? Mas tem pessoas que usam e eu não tô aqui pra ficar jogando regra em ninguém, né? Porque quem sou eu? Misericórdia, vai você e Deus, resolve-se aí com Deus. Então aí, nessa época eu tirei os piercing. E ignorem a música de fundo, porque toda vez que eu vou gravar acontece algum barulho no fundo pra me atrapalhar. Louvor pelo menos, né? Não é música do mundo. E aí, nesse tempo, eu também não usava vestido, eu só usava calça jeans. Eu ia pra igreja toda vez de calça jeans. Teve um tempo em que eu ia de short e cropped, né, na escola bíblica. Mas assim, depois de um tempo Deus começou a me incomodar. Como você tá indo de short curtinho na igreja? E aí eu comecei a ficar meio, né, que incomodada. E aí, no fim do ano, eu comprei um vestido. Eu falava assim, nunca na minha vida eu vou usar um vestido. E se eu usar vai ser daqueles, mas assim, que mostra, entendeu? Eu não queria um vestido que fosse modesto, eu achava ridículo, eu sentia nojo só de olhar vestido, só de olhar mulheres se vestindo de forma modesta. Eu ficava, que trem horroroso. Eu criticava mesmo, gente. Eu ficava, sai fora, nunca que eu vou usar. O Espírito Santo, ele ficou olhando pra mim. Eu aposto que ele ficou olhando pra mim e falou, quer brigar comigo mesmo? Logo eu que sou Deus. E aí eu comprei um vestido. Eu fui na loja com a minha mãe e falei, mãe, que vontade de comprar uma saia, né? E aí eu, nesse tempo, olhei o vestido, falei, nossa, que vestido bonito. Minha mãe me incentivou a olhar, né? Olha, Lara, vai que você gosta, não precisa levar se você não quiser. Minha mãe nunca me obrigou a nada, né? Eu falei, tá, vou experimentar. Eu experimentei, eu olhei, nossa, que bonito. Foi o primeiro vestido, vou até mostrar pra vocês. Esse foi o primeiro vestido que eu comprei, que foi o que eu usei. Rosa ainda, eu odiava rosa, gente. Deus fez eu amar todas as coisas que eu odiava. E esse vestido, assim, tem um valor, né, gente? Poxa, foi o primeiro vestido que eu tive. E aí eu comprei uma saia também. E aí eu comecei aos poucos a usar. Deus também me deu, através de pessoas, muitos vestidos, sabe? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Comigo, principalmente em relação às vestes, porque eu me vestia muito masculina. Eu me vestia muito com roupa. Eu comprava roupa na seção masculina porque eu queria ficar com roupa larga. Parecia o que eu não era, né? E eu queria cortar o cabelo de novo, queria pintar o cabelo de novo. Tanto que nesse tempo Deus até falou ao meu coração, através de um amigo, pra eu não pintar meu cabelo, porque ele tinha um cuidado comigo, que no mundo espiritual isso tinha um peso, né? E aí eu não pintei mais meu cabelo, apenas pinto da cor natural que ele é, quando necessário, né? Só as pontas que, olha, quando começa a ficar meio vermelha de novo, revelando meu passado, porque meu cabelo era vermelho, pra quem não sabe, aí eu pinto de novo. Mas assim, fora isso eu não pinto. Enfim, esse processo foi muito grande, porque eu via Deus como alguém muito, muito bravo, alguém que não gostava de mim, né? E eu não tinha uma coisa com Deus. Tipo, eu orava coisas repetidas. Eu nem orava no meu quarto direito. Eu orava ali no sofá. Minha mãe tava lá, eu ia orar rapidão e ia dormir, entendeu? Mas é um processo, sabe? Quando a pessoa tá voltando, é de pouco em pouco. Então, aconteceu, foi dessa forma, né?
E Deus, aos poucos, ele foi me moldando, mostrando: na hora no seu quarto, fala comigo como eu sou. E tanto que Deus entregou um amigo pra mim nesse tempo, pra me ajudar, pra me direcionar, um amigo espiritual. E ele me mostrou tantas coisas, falou como que o inimigo me via, como que ele falava que eu era coisas muito ruins, e me ajudou tanto, que me ajudou a falar com Deus, a ver Deus de uma forma diferente, entendeu? Eu comecei a entender que Deus era muito mais do que um homem, um ser divino sentado num trono. Deus é meu pai, Deus é meu melhor amigo, Deus é tudo que eu preciso, sabe? Tudo que eu anseio ter dentro de mim. O Espírito Santo, sabe? Eu fui conhecendo mais. Eu tenho tantos cadernos aqui que eu comprei pra estudar sobre Deus, até hoje, gente, tá aqui. Mas eu estudei sobre Deus na internet, ouvindo alguns vídeos, né? Mas foi a época em que eu comecei a cada vez mais me aproximar de Deus, né? Em 2023. E assim, Deus tirou muitas amizades, eu me sentia sozinha. Eu ficava: nossa Deus, misericórdia, não tem ninguém. Tanto que em 2024 eu tive amizades, mas nenhuma cristã dentro da escola. Era algo muito difícil. Na verdade, Deus me usava para trazer outras pessoas para Ele. Então assim, eu me sentia muito sozinha. O Senhor me fez, assim, começou a me incomodar sobre pedir perdão, sobre eu perdoar também. Eu arrumava muita briga, né? Falar assim, do passado pra trás, eu tive que pedir perdão pra tanta gente que eu era muito... Eu poderia até não ficar me sensualizando tanto, mas ao mesmo tempo eu brigava tanto, eu falava tantas coisas que machucavam, porque o meu ponto forte era falar o que a pessoa se sentia doída, porque eu gostava que a pessoa se sentia machucada quando me irritava, quando me deixava mal, entendeu? Tive que pedir perdão à minha mãe, tive que pedir perdão a muitas outras pessoas. E foi um processo, assim, muito devagar, mas ao mesmo tempo foi... algumas coisas aconteceu da água pro vinho, sabe? O milagre de Jesus foi da água pro vinho. Então, assim, se vocês me verem suada, a gente ignora. Tá um calor e eu tive que deixar o ventilador desligado pra vocês me entenderem, né? E aí aconteceu dessa forma. Em 2024 eu comecei a postar vídeos na internet. Até parei um pouquinho, mas irei voltar em nome de Jesus. E eu fui até dar uma saudação no altar, porque meu pastor, ele vê muito potencial em mim. Eu comecei a fazer capelania, sabe? Que é trabalho no hospital de evangelismo, junto com as pessoas adequadas, né? Obviamente. Foi um curso que eu fiz. E eu ganhei de graça esse curso, gente. E ganhei a blusa. E eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo da forma que Deus queria naquela época. E falei com pessoas. A gente também tem a parte que serve do lado de fora do hospital, comida para quem precisa. Então assim, foi coisas maravilhosas que Deus me proporcionou vivenciar em 2024 também com Ele. Apesar de Deus estar passando por um processo de muitas outras coisas, né? De crescimento espiritual, né? Mas assim, Deus começou a falar comigo por sonhos. Eu idolatrava muitas pessoas, muitos famosos eu idolatrava. E aí eu tive que largar esses famosos porque tomava o lugar de Deus e eles me conduziam a um caminho ruim, um caminho de bebida, um caminho de... Vocês sabem, né? Que na época eu sentia vontade de fazer quando eu tava não tanto na presença, né? E então o Senhor, ele começou a me revelar em sonho o que essas coisas causavam. Então assim, foi um processo muito grande. E o que eu quero dizer com isso é que ainda há oportunidade para você. Você não é rejeitado. O Senhor tem uma oportunidade para você todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam. Entende? É igual fala em Colossenses. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Entende? Mas hoje eu sou chamada filha de Deus por causa que Jesus veio. Ele se entregou por mim, por você. E aí eu pude ter a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e me entregar completamente para Ele. Entende? Então assim, se você acha assim que não tem jeito, que não tem como, eu já pequei tanto, pequei 1000 vezes, pequei 100.000 vezes. Uma frase que Jesus fala muito para mim, o Espírito Santo fala tanto nenhum pecado é maior do que o meu perdão. Não significa que a gente tem que continuar na prática do pecado. Mas quando a gente entende que a gente é perdoado, não há nada, sabe, que faça com que a gente seja separado do amor de Deus. Em Romanos 8:38 fala assim: pois estão convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem quaisquer poderes, nem
altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seria capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entenda que não importa o que você faça, o amor de Jesus não muda por você. Ai, Lara, mas eu blasfemei. Gente, blasfêmia é um trem assim, a pessoa faz consciente, entendeu? Ela não se arrepende, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. E quando alguém blasfema, o Espírito Santo se retira da pessoa e ela não se arrepende. Então assim, relaxa, você não blasfemou, fica tranquilo, você ainda tem chance, fica tranquilo. Entenda, Deus tem oportunidade pra você, Ele está com você. Entenda que as coisas são dessa forma e que a gente tem que se arrepender, tem que renunciar, mas entenda que é um processo e é tudo de cada vez, entendeu? Então se você pecou hoje, peça perdão verdadeiramente, traga pra luz aquilo que você errou pra Deus e fala: Deus, eu me arrependo disso e eu estou disposto a melhorar, então me ajude. Aí no outro dia você continua por 2, 3 dias, você tá firme, aí você cai de novo e fala: meu Deus, agora não tem mais perdão. Tem. Relaxa, é aos poucos, entendeu? Foi a mesma forma comigo. Então entenda que o amor de Deus transcende além de tudo e todas as coisas, entendeu? Não importa o que a gente faça, não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, Jesus jamais vai deixar de te amar, vai deixar jamais de me amar, entendeu? Entenda o amor de Deus por você. Ele não entregou o filho dele pra não te perdoar por qualquer outro pecado que você faça. Na verdade, Ele entregou para te perdoar, entendeu? Para dar a salvação, a vida eterna, para que a gente pudesse trabalhar na obra dele, para que a gente pudesse ser redimidos, né? Na graça. Graça é favor imerecido, nenhum de nós merece. Eu não mereço o amor de Deus. Você não merece, ninguém merece, mas Ele ama mesmo assim, entendeu? Ele ama, a gente é amado, você é amado, você é escolhido. Você pode ter sido rejeitado por diversas pessoas, mas você é escolhido. Eu fui rejeitada por muitas pessoas. Fui rejeitada por meus irmãos, por parte de pai, né? Fui rejeitada por pessoas na escola que me chamavam de coisas horríveis e me faziam me sentir tipo, eu não mereço amor, mas Jesus veio e mostrou: você merece. Eu estou com você. E por mais que talvez eu não mereça, ainda assim Ele me ama, entendeu? Então Jesus me ama, Jesus te ama. Entenda que não importa o que você faça, Ele vai te ajudar. Você só tem que permitir Ele te ajudar. Você tem que manter em mente não desistir, porque a vida cristã é perseverança, é um caminho com perseverança. Não é um caminho com desistência. Quando a gente desiste, a gente tira os planos de Deus da nossa vida. Mas quando a gente persevera, os planos de Deus vai fluindo, de pouco em pouco. Deus não tem pressa, não. Tem algumas coisas que Ele faz com pressa, com rapidez, né, pra gente, porque Deus não anda com pressa, mas tem algumas coisas que Ele age com rapidez, mas tem outras que é devagar, e Ele entende o processo, porque a gente é humano, Ele entende a nossa fraqueza, Ele entende que a gente erra, mas Ele ao mesmo tempo tá nos fortalecendo para vencer o pecado. Então, o que você tem que manter em mente é o quê? Eu não posso pecar, não tenho que pecar. Mas se você acabar pecando, se arrependa e continua, entendeu? Foi assim que eu consegui hoje estar aqui contando esse testemunho para você. Então entenda que há perdão, há oportunidade, há muitas coisas. E Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, tanto que hoje eu até sou líder de jovens. Líder, faz parte da liderança de crianças no Ministério Infantil também. E eu posso falar que é fácil? Não é, tem dificuldade. Mas o Senhor está sempre conosco, entendeu? Eu não falo que eu não renuncio ainda. Eu tenho tantas coisas para renunciar ainda, gente. Eu renuncio até hoje diversas coisas. E a vida com Deus é isso, até que Jesus volte. Mas vale muito a pena, porque eu lembro de uma frase na Bíblia que nada do que a gente passa na terra se compara com o que a gente vai viver no céu com Jesus. Amém? Então que essa palavra vá ao encontro do teu coração e entenda que há perdão para você. Se arrependa enquanto há tempo. Porque muita gente vai esperar Jesus voltar para pedir perdão. E não vai adiantar, sabe? Não vai adiantar, porque Jesus já avisou por milhares de vezes e muitos não quiseram. Mas se você tá aqui, essa mensagem foi ao encontro de você, não foi à toa, porque nada com Deus é coincidência, gente. Deus, Ele mostra. Então entenda, assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua, entendeu? Então se arrependa dos seus pecados, porque há oportunidade para todos nós. Eu ainda erro, gente, eu ainda peco em algumas coisas, eu peço perdão a Deus. Não posso falar que eu não me sinto culpado, porque eu sinto que o inimigo vem sempre com culpa em cima da gente, porque ele é acusador. Mas a gente repreende no nome de Jesus e continua, porque Ele está conosco, amém? É o que o Senhor fala para mim: tente outra vez, tente outra vez. Eu vou deixar um louvor na descrição para você ouvir, que Deus falou fortemente comigo hoje, que foi ao encontro do meu coração, espero que seja ao encontro do seu, que fala sobre a gente tentar outra vez e que a gente é o suficiente para Deus, amém? Eu entrego esse vídeo na mão do Senhor Jesus Cristo, eu faço uma oração para você. Senhor, em nome de Jesus,
Abençoe a vida dessa pessoa que está neste vídeo, que o Senhor venha fortalecê-la, por favor, Pai, para ela conseguir continuar vencendo os pecados dela, continuar agradando os teus olhos. Em nome de Jesus, fortaleça o coração dessa pessoa, vá ao encontro dela e mostre para ela o quanto ela é amada, assim como o Senhor também mostra para mim. Eu sei que às vezes o Senhor mostra para ela e às vezes ela não percebe, mas deixa de uma forma mais clara para que ela perceba que o Senhor é um Deus amoroso, poderoso, é justo e poderoso, mas também é um Pai e o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, vá ao coração dessa pessoa e entregue em suas mãos. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Perdoa qualquer som de fundo, tá? Toda vez que eu vou gravar é uma fúria, porque sempre tem um som de fundo. Mas estou aqui e é para fazer a palavra de Deus, eu irei fazer. Em nome de Jesus. Amém?